Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é muito bom estar em sua companhia. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 20 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição da tarde do Redação Rede. Nós vamos começar com uma notícia do Rio de Janeiro, aliás, um vídeo que viralizou nas redes sociais e está causando muita revolta. Olha só, uma jovem, ela chegou a implorar para um ladrão não levar o celular dela. Mas é o Anderson Nascimento, ele vai aparecer aqui na tela. O Anderson vai contar para a gente essa história. Boa tarde, Anderson. Realmente é uma história revoltante, você vai falar para a gente os detalhes, não é, Anderson? Bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Kleber, e a todos que estão nos acompanhando. É realmente revoltante porque a gente vê o desespero da sociedade através dessa jovem. Ela que é de São João de Meriti, da Baixada Fluminense, aqui do Rio, e os dois criminosos que chegaram para assaltá-las, que era um grupo, né, de algumas meninas, tinham 3 jovens reunidas, ela se apavorou quando ele quis o celular dela, ela ainda resistiu, ele partiu para cima, a enforcou, jogando-a no chão, uma situação assim deplorável. O que mais chama a atenção, Kleber, é que estavam diante de prédios públicos da Câmara de Vereadores de São João de Meriti. Os detalhes eu vou te passar agora, olha só. O crime aconteceu na frente da Câmara de Vereadores de São João de Meriti e foi flagrado pelas câmeras de segurança que monitoram a região. A gente pode ver aí a ação do criminoso quando joga a jovem no chão. A vítima estava acompanhada de outras 2 jovens quando foi abordada por 2 bandidos. Um deles desceu da moto em que estava e foi até o grupo. O criminoso chegou a enforcar a mulher que resistiu ao assalto e, mesmo assim, ele a jogou no chão. Os moradores contam que os assaltos são frequentes na região, mesmo com vários prédios públicos em volta da área. Kleber, ela pedia para não levarem o celular porque o pai dela ainda estava apagando o aparelho. A situação de desespero, né? A Polícia Militar da região informou que faz algumas rondas na área, né? Porém, não foi acionada para esse caso. Agora eles estão atrás dos criminosos. Os 2 bandidos conseguiram fugir. E a gente fica sempre com aquela sensação: posso ir às ruas com o celular, mesmo que guardado? Deixo em casa, mas se eu deixo em casa, para que eu vou andar com o aparelho para me comunicar? É essa realidade que muitos estão vivendo, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Kleber, é com você. Muito obrigado mais uma vez. E você falou tudo, Anderson, é revoltante. Olha só, a gente continua e com outra notícia preocupante. Agora há pouco aconteceu um atentado a uma escola na Geórgia, lá nos Estados Unidos. 2 pessoas, infelizmente, foram mortas e 6 ficaram feridas. Por volta das 10 horas da manhã, no horário local, foi registrado um tiroteio em uma escola na Geórgia, nos Estados Unidos. 2 pessoas morreram e 6 foram baleadas. E, segundo a polícia, um suspeito foi detido. Após relatos de possíveis feridos, 5 ambulâncias foram encaminhadas à escola e imagens aéreas mostram estudantes sendo retirados do local e aguardando no campo da escola. De acordo com o jornal local, a escola enviou uma mensagem aos pais às 10h45, dizendo que a escola estava sob confinamento rígido após relatos de tiros e que a polícia já estava lá. E finalizou dizendo para os pais não irem até a escola enquanto os policiais protegiam a área. Ao meio-dia, um porta-voz disse que o incidente estava sob controle e que os alunos estavam sendo liberados. Segundo a Casa Branca, o presidente Joe Biden foi informado sobre o ocorrido. Vamos mudar de assunto agora e falar de outra notícia que interessa para muita gente. Isso porque comer fora tem ficado cada vez mais caro. Em Salvador, por exemplo, lá na Bahia, o preço médio de uma refeição aumentou 15% e já passa de R$50. Vamos conferir agora um levantamento aí que foi feito pelo nosso repórter, o Cleiton Rodrigues. Acompanhe.
Chegou a hora do almoço, você esqueceu a sua marmita em casa e agora vai ter que ir ao restaurante. Olha, essa tarefa tem se tornado cada vez mais difícil para quem reside na capital baiana, Salvador. De acordo com uma pesquisa realizada pela Associação das Empresas de Benefícios ao Trabalhador, os soteropolitanos têm tido que gastar R$ 53,37 por uma refeição, que é composta pelo prato principal, uma bebida não alcoólica, uma sobremesa e um cafezinho. Esse valor supera a média de 15% a mais que o registrado em 2023, superando também a média nacional, que ficou em R$ 51,61. Salvador ainda supera a média do Nordeste, que registrou o valor de R$ 49,09. Contudo, a capital baiana ainda não é a mais cara para se fazer uma refeição. De acordo com a pesquisa, Natal lidera o ranking no Nordeste. Lá é necessário gastar R$ 56,18 em um almoço. Em Recife, o valor é de R$ 55,13. Já em Maceió, R$ 54,32. O estudo ainda apontou que 35% da renda do trabalhador é comprometida, caso ele realize 22 refeições no mês, levando em consideração que o salário aqui na região médio é de R$ 2.100. O gasto por mês seria de R$ 737 somente com a refeição do almoço. E para falar mais sobre esse assunto, que, como eu disse, interessa para muita gente, nós vamos conversar agora com o Lúcio Capeleto. Ele é diretor-presidente da Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador, que, aliás, é a entidade que fez essa pesquisa. Boa tarde, Lúcio. Primeiro quero agradecer aí sua participação. Seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Muito obrigado, boa tarde. É um prazer aqui a gente compartilhar a nossa pesquisa. Obrigado. Então, eu queria já começar para você explicar para as pessoas que nos assistem quais os motivos, na sua avaliação, né, o que a pesquisa traz de elementos para explicar esse aumento. Por que comer fora tem ficado mais caro? Por favor, Lúcio. A nossa pesquisa, né, ela é de abrangência nacional e os dados foram coletados entre março e maio desse ano. E entre março e maio a gente teve a tragédia no Rio Grande do Sul, né, as enchentes que lá aconteceram, e também a seca antecipada na região norte e nordeste. E isso afetou o preço do arroz, subiu mais de 30%. Batata, verduras e legumes, mais de 44%. E esses são, né, insumos diretos no prato do trabalhador. Afeta diretamente, né, a alimentação. E, além disso, nós tivemos aumento de insumos indiretos, como dos combustíveis, né, gasolina, diesel, que subiram na média 11%. E ainda o preço dos estabelecimentos comerciais, os aluguéis, também subiram 14%. Então, tudo isso, insumos diretos e indiretos, acabam afetando, e na média nacional, o preço subiu 10,8% da refeição completa. Legal, muito boa essa explicação. Você acabou de falar aí sobre média nacional. E esses valores variam muito de região para região? Quais os locais mais caros e, por outro lado, quais os mais baratos? Por favor, Lúcio. A média nacional ficou, da refeição completa, que nós pesquisamos, que é o prato, o suco ou uma bebida, né, uma sobremesa e um café, ficou em R$ 51,61. A região mais cara é a região sudeste, que ficou acima de R$ 54. Todas as demais regiões ficaram abaixo de R$ 40. Em termos de cidades, aí olhando, né, as cidades mais caras, as três mais caras, que ficaram ali acima de 60 ou muito próximo de R$ 60, Florianópolis com R$ 62, Rio de Janeiro e São Paulo. E as mais baratas, que ficaram abaixo de R$ 40 a refeição completa, foi Teresina, Goiânia e Belo Horizonte. Então, assim, a gente notou diferenças entre as diversas regiões e, inclusive, tem diferenças, às vezes, dentro da mesma cidade. Uma cidade que tem em São Paulo, nós olhamos por bairros, né? Essa pesquisa, ela, como eu disse, é uma abrangência nacional, e vimos diferenças por preço até de bairros. E aí entram outros fatores, como a renda da população, né, que ali vive naquela localidade. Então, isso também influencia. Vimos também que o fator turístico, né, cidades turísticas tiveram um preço mais elevado, como falei, Florianópolis, Rio de Janeiro. Então, tudo isso acaba influenciando e, por vezes, como eu disse anteriormente, o frete, né, a questão do combustível também acaba
afetando o preço do alimento. A questão logística, né, o transporte, a malha rodoviária, acaba encarecendo o preço da alimentação para o trabalhador. Tudo isso, Lúcio, a opção pela famosa marmita tem crescido entre os trabalhadores. Muitos têm usado até o Vale Refeição para comprar os alimentos e fazer o próprio prato. A nossa pesquisa ela é concentrada nos estabelecimentos, nos restaurantes, padarias, bares e lanchonetes que aceitam o Vale Refeição. E o que nós observamos, né, é que o alimento, né, nesses estabelecimentos comerciais, eles têm a qualidade exigida, né, para serem credenciados. Então, um estabelecimento, quando ele aceita um vale-refeição, ele precisa estar credenciado, ele precisa mostrar que tem um cardápio que é nutritivo, que é saudável, que tem a proteína, que tem a salada, que tem o arroz, tem o feijão. Aliás, os usuários, né, dos vales-refeição, eles comem 33% a mais de carne, proteína, e ainda comem acima de 40% em arroz, feijão e salada, quer dizer, uma comida mais nutritiva. Claro que a comida também poderia, né, ser comprada na rede de supermercados e o trabalhador fazer, né, a sua alimentação. Mas nem sempre isso é possível e nós nos preocupamos justamente, né, com a rede de estabelecimentos comerciais que provém essa facilidade ou alimentação, essa necessidade, né, para o trabalhador no dia a dia. É bom que se diga que o Vale-Refeição, né, esse benefício que é concedido pelo empregador, ele é um valor à parte do salário, né? Então, o trabalhador tem o seu salário intocável e tem esse Vale-Refeição para justamente ter uma alimentação adequada de qualidade. Então, ele não é, né, descontado, ele não ele é somado ao salário do trabalhador. Isso é importante. E também que esse vale-refeição ele não tem nenhum encargo trabalhista nem previdenciário para o empregado, para o trabalhador, e também tem um benefício fiscal para o empregador. Então, é bom para todo mundo, né? Por isso que a gente faz a pesquisa, dissemina ela, né, e sempre incentiva as empresas cada vez mais a aderirem ao programa de alimentação do trabalhador. É um programa de 48 anos que está no Brasil, ele é reconhecido internacionalmente, recebeu o prêmio, e as empresas, né, a gente busca, disseminando essa pesquisa, que mais e mais empresas venham aderir ao PAT, ao Programa de Alimentação do Trabalhador, e né, concedam esse benefício aos seus trabalhadores. Muito importante aí que você falou, principalmente esses benefícios para o trabalhador. Então, aproveitando, né, para a gente finalizar a presença de um especialista como você em nosso jornal, eu queria que você desse uma dica aí para os nossos telespectadores, para os trabalhadores, algumas formas de economizar, de usar bem esse benefício, de otimizar esse uso? Bom, primeiro, nossa pesquisa está disponível em www.abbt.org.br. Todo trabalhador pode acessar, né, o nosso site e verificar o preço tanto da refeição completa quanto da refeição mínima, que é o prato, mais a bebida, e verificar quanto que está na sua cidade, na sua região, no seu bairro, e com isso usar como um instrumento para escolher, né, os estabelecimentos que estão na média, abaixo, e que ofereçam a mesma qualidade, né, e com isso conseguir o melhor preço para a sua alimentação. E ele vai ter o preço do prato comercial, ele vai ter o prato servido por quilo. A pesquisa faz essa distinção do prato comercial por quilo, o prato executivo e até o à la carte. Então, ele vai ter essa possibilidade de comparar os preços. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que se o vale-refeição dele não está conseguindo terminar o mês, que nem a gente diz, né? Não está conseguindo pagar a alimentação por 22 dias, ele pode justamente ir ao seu empregador e negociar, dizer, olha, o preço aqui do prato de comida da minha região, esse valor de vale-refeição está insuficiente, e com isso conseguir um aumento. Então, essas são as dicas, né, que nós damos, que o instrumento ele pode ser muito bem utilizado, né, sem a necessidade do trabalhador comer menos, né, fazer regime, dieta obrigatória. Não é nada disso que a gente quer. A gente quer realmente que o trabalhador se alimente bem, né, coma uma alimentação nutritiva,
saudável, que a gente fala aí o nosso feijão, nosso arroz, nossa salada, nossa carne, e com isso tenha, né, uma qualidade de vida melhor, e por isso que a gente faz essa pesquisa. Olha, muito legal essa preocupação e muito importante, principalmente a sua, né, participação aqui no nosso jornal. Nós acabamos de falar com o diretor-presidente da Associação Brasileira de Empresas de Benefícios ao Trabalhador. Lúcio, mais uma vez, muito obrigado aí por arrumar um tempo na sua agenda tão apertada. Muito obrigado e parabéns ao trabalho de vocês, a gente agradece. Muito obrigado. Grande abraço. Olha só, agora a gente muda de assunto para falar, né, que as queimadas e a seca já atingiram 17% do bioma do Pantanal. Nós vamos conversar agora com o repórter Wellington Pael, que vai trazer mais detalhes dessa história também preocupante. Boa tarde, Pael. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos. Até o momento, 2,5 milhões de hectares foram consumidos pelo fogo no Pantanal, o que corresponde a quase 1/5 do bioma. A área queimada é 150% maior do que atingida pelo fogo em 2020, que até então era considerado o pior incêndio da história. Um dos fatores que tem dificultado o combate às chamas é a estiagem. A região passa pela maior seca dos últimos 70 anos. Centenas de profissionais estão no local há mais de 5 meses trabalhando nessa região e se deparando cada vez mais com adversidades diferentes. A mais recente, que chamou a atenção de bombeiros, foi a ocorrência de um fenômeno raro, o fogo de turfa, que é um dos incêndios florestais mais complexos de combater. Explicando de maneira simples, a turfa é um tipo de material orgânico que resulta da decomposição da vegetação e vai se acumulando no subsolo, podendo chegar a vários metros de profundidade. O Pantanal tem várias camadas dessa matéria orgânica que vai se formando ao longo dos anos. Ela é altamente inflamável e queima sem ser percebida, como uma espécie de fogo subterrâneo. Lá na região de Aquidauana, os bombeiros trabalhavam no combate às chamas em fazendas quando perceberam o fogo de turfa. Para evitar a propagação, passaram uma grade de ferro para amolecer a terra que estava por cima da turfa e jogaram água para fazer o resfriamento. Foram 600 hectares de mata consumidos. Além do rastro de devastação ambiental, a morte de animais também está preocupando. As ações de resgate seguem intensas e muitos bichos com partes de corpo queimadas estão sendo hidratados e encaminhados para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres na capital Campo Grande. Bom, o primeiro boletim de setembro sobre as queimadas em Mato Grosso do Sul ainda aponta que os incêndios estão avançando para outro bioma ao atingir a Serra de Maracaju, que é uma importante formação rochosa que divide o Pantanal do Cerrado. Foram quase 3.000 metros quadrados queimados em uma área de difícil acesso próximo à cidade de São Gabriel do Oeste, que fica perto da divisa com o Mato Grosso. A situação no local está controlada, mas equipes continuam por lá monitorando os focos de incêndio. É com você, Kleber. Mais uma vez, muito obrigado, Pael. E olha só, agora é hora da gente mostrar o que viralizou na internet. Vamos ver os vídeos que são destaque nas redes sociais hoje. Olha só, nós vamos começar agora com um vídeo impressionante. Um homem, ele estaciona o carro, desce ali e entra numa loja. Mas o problema é que ele havia esquecido de puxar o freio de mão. Vamos ver o que aconteceu. A desatenção desse motorista quase gerou um acidente. As imagens de segurança de uma loja mostram um carro branco estacionando. O motorista sai do carro mexendo no celular e nem percebe que o carro começou a se mexer. O homem entrou na loja sem perceber nada e o carro continua a pegar velocidade. Ele começa a atravessar a avenida. Um caminhão se aproxima e é forçado a desviar para não bater. Finalmente, o homem sai da loja e percebe a situação e corre até o veículo. Por sorte, ninguém se feriu, mas o susto foi grande. E agora nós vamos mostrar um milagre. Olha só, um homem, ele estava dormindo em um sofá e esse sofá estava em uma calçada, quando de repente um carro completamente desgovernado veio na direção dele. E olha só como ele se salvou. Na loja sem perceber. O vídeo mostra um homem dormindo em um sofá na calçada na Turquia, até que um carro desgovernado vem em alta velocidade na direção dele. O veículo chegou muito perto da cabeça e quase o atingiu. Além dele, um outro rapaz estava passando e conseguiu sair do caminho para não ser atingido.
Devido ao susto, o homem levanta rapidamente, interrompendo o seu momento de descanso, e outras pessoas que estavam passando por perto vão conferir se o homem estava bem. Que livramento! Vamos ver agora um roubo que aconteceu em um zoológico. E a criminosa foi uma macaquinha. Ela levou o saco de pipocas de uma criança. Dá só uma olhada. Tem passeios que ficam guardados na memória para sempre. E essa visita ao zoológico vai ficar marcada para essa criança. As imagens filmadas pelo pai mostram quando a família encontra um macaco sentado nas cordas de uma cerca. O macaco observa a criança e rapidamente toma das mãos dela o saco de pipoca e sobe em uma árvore. E a coitada da criança começa a chorar, enquanto o ladrãozinho assiste tudo sentado na árvore, comendo a pipoca como se estivesse no cinema. Sem dúvida, essa criança nunca vai esquecer esse momento. Ser roubado por um macaco não é para qualquer um. E um pedido de casamento viralizou nesta semana na internet. A noiva é uma militar israelense. Ela foi atacada pelo Hamas e levou vários tiros. Ficou 3 meses em coma. Os médicos chegaram a dizer, inclusive, que ela não ia sobreviver. Mas o noivo nunca desistiu de acreditar. E agora, finalmente, ele pôde fazer o tão esperado pedido para ficar ao lado dela pelo resto da vida. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Uma história que tinha tudo para terminar com um fim trágico se tornou uma história de inspiração e amor. Michelle Rukovitsin era soldada do Exército de Israel e foi vítima de um ataque do Hamas no dia 7 de outubro de 2023. Os terroristas dispararam vários tiros contra o corpo dela. Um deles, inclusive, atingiu a sua cabeça. Assim, a jovem passou 3 meses em coma, lutando por sua vida. No entanto, alguém muito especial esteve todos os momentos ao seu lado, Rinat, o seu namorado. Ele foi contra todas as opiniões dos médicos, que diziam que ela não sobreviveria. Permaneceu ao seu lado. Mesmo no pior momento, nunca deixou de acreditar. Estimulada pelo apoio inabalável de Rinat e da sua família, Michelle tem lutado bravamente pela reabilitação. Ainda com muitas limitações físicas, ela está reaprendendo a falar e andar novamente. Mas nessa semana, ganhou um grande incentivo para continuar. Rinat surpreendeu a todos, inclusive a própria Michelle, e em uma cena muito emocionante, se ajoelhou e fez um pedido de casamento. Essa é mais uma prova de que o amor verdadeiro vence todas as barreiras. Olha, em momentos difíceis da vida servem para a gente saber quem está ao nosso lado de verdade, para o que der e vier e até o fim. E olha só essa outra história. Comprou um carro, né? Um homem, ele comprou um carro no valor de R$17 mil. Até aí tudo bem. Mas o que chama atenção é que esse dinheiro foi todo pago em moedas, esse valor. E foram necessários 2 dias para contar tudo. Quem vai falar mais sobre a gente, quem vai trazer os detalhes é a repórter Michelle Veiga, ela vai aparecer aqui. Michelle, que história é essa, hein? Haja moedas! Pois é, Kleber, eu para juntar ali durante o ano R$100 demora muito e olha que está faltando moeda no mercado, não sei como é aí em São Paulo, mas aqui na região sul de Santa Catarina tem lojas, inclusive, que oferecem recompensas, brindes, para quem levar uma certa quantidade de moedas para trocar, porque falta, né, a moeda no mercado. Mas esse cidadão norte-catarinense, lá da região da Grande Florianópolis, da cidade de São José, resolveu juntar as moedas para comprar um carro. Foi um Honda City 2015 no valor de R$65 mil. Ele deu uma continha de dinheiro, mas os 17 mil que faltavam, ele acabou dando em dinheiro também, mas tudo em moedinhas. Ao todo foram 13 galões, aqueles galões de água, sabe, Kleber, que a gente leva para casa, aqueles de 5 litros. Então, foram 13 galões lotados de moedas de 20 centavos, 10 centavos, 50 centavos e R$1. Tudo isso aí juntos acabaram fazendo com que esse comprador, que quis ter o nome preservado, comprasse o seu veículo tão sonhado na região da Grande Florianópolis, né? Isso também viralizou alguns dias atrás, quando uma chinesa fez a mesma coisa, uma loja de marca conceituada,
levou, só que na oportunidade ela acabou não levando a roupa, né? Ela fez todas as vendedoras contarem ali uma centena de cédulas, mas no final das contas, não quero não, vou deixar. Mas nesse caso de Santa Catarina, ele acabou levando o carro para casa e deixando aí esse trabalho extra para as vendedoras, que no final das contas acabam felizes, né? Até porque tem comissão, tem tudo isso. É um trabalhinho a mais, né, Kleber? Mas que vale a pena no final das contas. Tá aí, né? O pessoal ficou feliz com o carro novo, né? Aquisição nova, melhor dizendo, mas também as vendedoras com a comissão e ficou tudo certo. Mas é muita moeda, Kleber, é muita mesmo. Se ele tivesse levado algumas lojas, tinha ganhado bastante recompensa por aqui. Tá certo, Michele. E olha só, não vai faltar troco agora nessa loja, né, Michele? Obrigado pela sua participação. Bom, isso... Boa tarde para vocês, é verdade. Moeda não vai faltar tão cedo. Tá certo, então um grande abraço mais uma vez, muito obrigado. E olha só, agora a gente muda de assunto porque agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem está aqui ao meu lado e vai trazer as informações é o Fernando Jesus, o repórter Fernando Jesus. Boa tarde, Fernando, seja muito bem-vindo mais uma vez. E a gente começa falando do Brasil, da participação brasileira que continua fazendo história nas Paralimpíadas, não é mesmo, Fernando? Exatamente, Kleber. Boa tarde para você e aos nossos telespectadores. O Brasil começou o dia ganhando muito bem nas Paralimpíadas e ganhando medalhas. E ultrapassou a marca de 50 medalhas nas Paralimpíadas. Vamos conferir. A primeira medalha do dia foi de Bartolomeu Chaves, mais conhecido como Passarinho. Ele conquistou a medalha de prata nos 400 metros da categoria T37 do atletismo, que é a classe dos atletas com paralisia cerebral. O Passarinho precisou voar. Ele se jogou na linha de chegada para garantir a medalha de prata. O brasileiro bateu a sua melhor marca da carreira e terminou a prova em 50 segundos e 39 milésimos. Essa, inclusive, é a sua primeira medalha paralímpica. Depois foi a vez de Lara Lima no halterofilismo. Na estreia do Brasil na competição, a paratleta ficou com bronze na categoria até 41 quilos. Ela levantou 109 quilos, que corresponde a mais do que o dobro de seu peso. E, por fim, Carolina Santiago conquistou o ouro nos 100 metros livres da categoria S12 da natação. Inclusive, ela é a maior campeã brasileira da história dos Jogos Paralímpicos. E após mais essas medalhas, aliás, mais de 50, como está o Brasil aí no quadro de medalhas, Fernando? O Brasil, Kleber, apesar de superar essa marca, caiu 2 posições de ontem para hoje, mas continua no top 6. Em primeiro lugar, aparece a China com 59 medalhas de ouro, 41 de prata e 25 de bronze. Total de 125 medalhas para os chineses. Na sequência, vem a Grã-Bretanha com 31 de ouro, 25 de prata e 16 de bronze. Total de 72 medalhas. Em terceiro lugar, vem os Estados Unidos com 25 medalhas de ouro, 24 de prata e 11 medalhas de bronze, totalizando 60 medalhas para os americanos. Em quarto, vem a Holanda com 16 medalhas de ouro, 7 de prata e 5 de bronze, totalizando 28 medalhas. Em quinto lugar, vem os donos da casa, os franceses, com 15 medalhas de ouro, 17 de prata e 18 de bronze, total de 50 medalhas. E fechando o top 6, vem o Brasil, com 15 medalhas de ouro, 13 de prata e 27 de bronze, um total de 55 medalhas para os brasileiros. Tá certo, então. Muito obrigado pela sua participação e no Jornal das 18h30 você volta com mais notícias do esporte. Até mais, Kleber. Até mais. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. Fique agora aí com a sua programação local e às 18h30 eu volto com mais notícias para você. Até mais.